Senhoras e senhores investidores, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Então, meus amigos, como é que é? Estão todos bem? Como é que vocês estão? Já estava com saudade da live para mais uma segunda-feira, sempre um momento que nós aguardamos aqui com grande expectativa, não é? Nós já parecemos aqui aqueles narrador de futebol, como é que é? Com imensa satisfação e expectativa que estamos aqui hoje para mais um derby. Muito bem. Então vamos lá, meus amigos. Quero perguntar aqui para vocês, segundo aquilo que nós conversamos na segunda-feira, tá aqui o SP500, que é o índice que nós vemos aqui na tela, que é a nossa primeira referência, não é? O pai de todos os índices, é por onde a gente sempre começa, tá? Então é o seguinte, pessoal, a aula hoje vai ser composta da seguinte forma. Nós vamos, como sempre, dar uma olhada aqui naquilo que se refletiu na semana passada, porque isso é um aprendizado para nós. Não vou falar muito sobre fundamentação hoje, vou dar uma explanada rápida e vamos falar tecnicamente um pouco mais hoje, vamos olhar um pouco mais tecnicamente para o mercado hoje, tá bom? Então hoje a aula vai ser composta dessa forma, certo? Em relação então, pessoal, a essa situação aqui do SP500, nós falamos no início da semana, na live, no dia da live, na segunda-feira estávamos aqui, dia 20/9, esta vela que aqui está. Tínhamos o mercado desse jeito na segunda-feira. Lembram disso aqui? Nós conversamos então na segunda-feira, falamos sobre isso. Certo? E eu me lembro, não tenho aqui a anotação da semana passada, mas lembro-me que o seguinte, que tinham algumas pessoas que já estavam posicionadas nos índices aqui. Se eu não me engano, a Camila e tinha mais alguém aqui que já estavam, pessoas que já estavam posicionadas longa nos índices. Tanto que o Rodrigo aproveitou aqui até, né, e entrou longo, como ele está falando aqui. Por quê? Porque nós justamente falamos, Nuno Duarte estava no DAX, isso aí, o Alfredo Rocha acho que também estava no DAX. Eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que referiu que podíamos aproveitar esse pequeno movimento aos 38,2, exatamente, certo? E vejam só, pessoal, então foi exatamente isso que aconteceu, lembram? E depois, então, o que nós falamos? Justamente que o mercado poderia fazer esse movimento, então, que ele fez. Ou seja, que ele viria aqui na zona dos 38,2 e eu ainda referi aqui que para quem estava longo na operação, que teria a oportunidade de colocar a operação em break-even. Ó, Alfredo Rocha, estava assim, mas fechei no mesmo dia, beleza. Teríamos a oportunidade de fechar em break-even, de colocar a operação em break-even, lembram? E que provavelmente nós tínhamos a maior probabilidade de que esse movimento aqui acontecesse. Lembram só, pessoal? E realmente aconteceu, não é? Ou seja, bateu certinho aqui. O que nós não esperávamos, veja só, é que ele deveria ter vindo por baixo destes mínimos aqui. Lembram? Por quê? A nossa metodologia nos ensina que normalmente quando não rompe os 38,2, certo? Que ele faz mínimo por baixo dos mínimos anteriores. Exatamente, Rodrigo, mas veja, tu pensou certo, Rodrigo. Exatamente, JR. Então veja, é aquilo que eu falo sempre. Quando a gente faz a coisa certa, pode até não dar certo. Veja, nós esperamos que ele viesse aqui embaixo. Eu também esperei que ele viesse aqui por baixo. E ele não veio. Certo? Mas mesmo assim nós fizemos o que era certo. Era o que esperava que fizesse e também não entrei. Então veja só.
O que é importante aqui, pessoal? Qual é a lição que a gente tira aqui? Nós sabemos que, na maioria, e vocês são a prova viva disso, na maioria das vezes, esta é uma regra que funciona, dá certo. Dessa vez não funcionou. Então nós nunca podemos tomar a exceção como regra. Ponto. Nós seguimos e fizemos aquilo que deveríamos fazer quando deveríamos fazer. Todos vocês, portanto, parabéns. Esperamos, não veio onde nós queríamos. Temos de cumprir o método exatamente no Duarte, certo? Porque não sabemos o sempre, mas sabemos a probabilidade, exatamente. Tá? Então veja, se nós fazemos aquilo que é certo, veja, mesmo quando a gente errar, a nossa perda, o nosso prejuízo vai ser pequeno. Tá? Então vejam só o que aconteceu. Eu consegui entrar na operação aqui, certo? Entrei com 2 posições, consegui aproveitar aqui, fiz aqui uma... Leonardo Rosas, são probabilidades, exatamente, mas dava para colocar em break-even. Exato, Rodrigo. Veja, era exatamente isso que eu estava falando, tá? A regra diz que ele deveria ter vindo, não veio. Mas vejam só, ele fez o movimento, pessoal, fez o movimento que nós falamos. Então vejam só, a regra funcionou na batata. Olhem só, pessoal, que coisa interessante, que coisa linda, não é? Olhem aqui. Lembram? Nós tínhamos essa linha aqui, olha, um topo aqui. Mas ainda falei, ó, vamos ver então qual é o topo, se nós temos um topo aqui que coincide com os 38.2. Estava aqui a zona de resistência que a gente procurava, ó. Certo? Que foi aonde depois o mercado então veio e fez exatamente o movimento que nós queríamos que ele fizesse. Então veja só, funcionou tudo direitinho, beleza? Deu para aproveitar aqui o movimento. Agora, o que eu quero falar, depois eu vou mostrar os meus resultados para vocês aqui, como é que foi a minha semana, tá? Já vou chegar lá. Mas então vejam só. Na terça-feira o mercado veio aqui embaixo e voltou a corrigir. Na quarta-feira tivemos aqui o Fed, não é? E o mercado já estava de volta na hora da reunião da Reserva Federal. O mercado estava aqui. Esta vela, eu vou puxar para baixo isso aqui agora para ficar claro aqui. Esta vela que está aqui, pessoal. Como muitos de vocês conhecem essa vela como um doji, não é? Certo? Nesta vela aqui, ó, então, das 19 horas, foi quando saiu a decisão de política monetária e quando Jerome Powell testemunhou, certo? Por volta das 8 e qualquer coisa, pessoal, veja bem, inclusive deixo aqui um elogio aqui para a Filipa, da nossa equipe, que é ela que faz a tradução das atas de política monetária. Ela foi extremamente rápida em fazer a tradução, a formatação da ata toda, me entregou a ata pronta, eu fiz as observações que queria fazer, devolvi para ela a ata, ela formatou aquilo tudo e colocou de volta no portal e eu avisei os senhores aqui que isso já estava disponível. Pelas 8 e pico da noite, antes de fechar o mercado, né, horário de Portugal, nós já tínhamos isso no portal com as informações que eu lá tinha anotado. Rodrigo Aires, exatamente. E agora eu queria perguntar, quem é que foi lá olhar para a ata? Valdívia leu, Luiz Felipe, Leonardo, joia. Glauco de Miranda, Marcelo Mariucci, Miguel Valente, Luiz Simões.
Edson Oliveira, Rui Alves, certo? Então vejam. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Então vejam só. Além de eu ter marcado aqui com essa caneta destaca-texto, pessoal, aquilo que era importante que vocês lessem, certo? Eu fiz observações aqui em cores diferentes. Exatamente, Rodrigo Aires. No final tinha as minhas anotações, Não conseguiu ver o relatório, Solange? Alguém mais teve problema com o relatório? Se tiverem, coloquem aí, tá? Eu li o relatório e abriu normal. Joia. Então vejam só. Eu fiz essas anotações aqui, deixei aqui anotado no final aqui. Certo? Tá aqui a nota de implementação. Política operacional. E no final aqui eu coloquei uma nota de interpretação. Certo? Vejam só. Eu li, mas mais tarde, ok. Vejam, pessoal. Muito embora, como eu falo para vocês, tá? A live é privada, mas ela tem a obrigatoriedade de ficar gravada, não é? E eu posso ter que apresentá-la se me for solicitado. Então, como os senhores sabem, toda a informação que eu coloco aqui, segundo as diretrizes que são fornecidas, eu tenho que segundo as informações que me são fornecidas, então vejam só, eu tenho que ter cuidado aqui também e não posso ser muito explícito com algumas situações, com algumas coisas, certo? Mas eu deixei claro aqui para vocês, vejam só. O que estava escrito aqui? Se os progressos se mantiverem em geral como se esperava, o comitê considera que poderá... Com licença, pessoal. Perdão. Então vejam só. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Então o comitê considerou o quê? Que poderá, e eu aqui ainda coloquei dessa forma, poderá em breve ser justificada. E eu aqui escrevi, atenção, se e poderá apresentam hipóteses, poderá em breve, certo? Ou seja, aqui chegados, mantemos inalterada a nossa análise e interpretação dos mercados para a semana. Ok? Então vejam só, o que estava aqui implícito nessa anotação, pessoal? Digam para mim aqui agora, qual foi a interpretação que vocês tiraram disso aqui que eu escrevi? Valdívia, muito bom. Rodrigo Soares, muito bom. Rodrigo Aires, perfeito. Manuel Pinto, perfeito.
Também, exatamente, Miguel Valente. Se tudo continuar igual, comprar. Não é? Exatamente. Se tudo continua igual, comprar. Que nada mudou, manter tudo na mesma. Continua tudo igual. Ficou claro que nada mudou, mantiveram a política expansionista. Veja, Diogo Sá, não, tá? Porque, veja bem, não há desculpa. Então, como disse aqui, o Miguel Valente, certo? Que nada mudou, tudo permanece igual. E se tudo permanece igual, nós não temos outra coisa a fazer que não seja continuar fazendo aquilo que nós já estávamos a fazer, que era comprar, certo? Agora vejamos só. E agora, para elucidarmos ou para esclarecer um pouco mais aqui a nossa mente, nós junto, quando analisamos essa situação, falamos também do euro e do dólar e da libra. Érica Batitus quis dizer que breve não seria por hora. Então o dólar não iria se valorizar de imediato, porque as taxas não subiram. Só que as taxas subiram, aí não entendi e fiquei confuso essa semana. Já vou falar sobre isso, tá, Érica? Tu tá misturando um pouco as coisas. Veja, o que é que aconteceu? Eu só peguei o euro. Veja, o que é que aconteceu, Érica? Foram alteradas as taxas? Ou por acaso foi retirado o estímulo do mercado? Vamos lá, pessoal, a pergunta é para todos. O que faz as taxas subirem? O que é que nós falamos na live de segunda-feira? Érica e todos os demais. Que se retirassem os estímulos ou aumentassem as taxas, como é óbvio, não é? Isso faria o quê? Exatamente, Érica. Ainda não foi retirado nenhum estímulo, não é? Exatamente. Que aconteceria o quê? Se não retiram os estímulos, pessoal, vejam, vocês estão aqui, se não retiram os estímulos, veja, prestem atenção, se não, exatamente, Valdívia, exatamente o que o Valdívia está falando aqui, o dólar subiria. Se nós retirarmos o estímulo, é uma coisa. Se nós não retiramos o estímulo, é outra coisa. Se nós diminuirmos a oferta, certo? Tiramos moeda do mercado. Como é que nós tiramos dinheiro do mercado? Retirando os estímulos monetários ou aumentando a taxa de juro. Isso faz com que o dólar suba. Agora, Érica, se nós não tiramos nada, nós não tiramos dinheiro, o que acontece com o dólar? Paulo Frutuoso, muito bom. Olha o que o Paulo Frutuoso está falando aqui. O dólar só sobe se retirarem os estímulos. Certo? Então veja, Érica, não foi retirado nada. O que aconteceu com o dólar? Tivemos aqui o euro a valorizar. Vamos olhar para o dólar.
Mas, Érica, calma lá. Veja bem, as taxas é uma coisa, Érica. Não é, veja só, tu estás aqui colocando duas coisas juntas, tá? A taxa não é porque o dólar sobe que a taxa sobe. Eles têm correlação positiva, mas não quer dizer, veja, nós estamos aqui analisando uma ferramenta de política monetária. Tu vai aprender isso no curso. Certo? Não é porque o dólar sobe que a taxa sobe também. E por que subiu a taxa? Não foi porque subiu o dólar. Érica, estou perguntando por que taxas subiram se estímulos não foram ainda retirados. Tu quer saber por que as taxas subiram ou tu quer saber por que o dólar subiu, Érica? Veja, Érica, tu vai ter que aprender isso no curso, tá bom, Érica? A coisa tá um bocado misturada para você aqui, tá bom? E eu também agora não posso aqui fazer uma aula exclusiva para você aqui sobre isso no meio de uma live, não é? Então vai ter que aprender isso no curso. Mas veja bem, uma coisa são taxas, outra coisa o movimento são ferramenta de políticas monetárias, é a alta do dólar. Então veja, o que nós analisamos aqui é se retirar o estímulo, o dólar sobe. Foi isso que eu falei e que nós falamos na live. Nós não dissemos assim, a taxa sobe. Se tirar o estímulo, a taxa sobe. Ou se tirar o estímulo, a taxa desce. Nós não falamos isso. Nós analisamos o movimento da moeda em relação à ferramenta de política monetária que é utilizada. Certo? Então veja, um movimento de taxa tem correlação direta com a moeda. O juro sempre tem correlação direta com a moeda. Agora veja bem, não é ele exclusivamente, não é a moeda que faz mover a taxa. É ao contrário, a taxa pode fazer mover a moeda, agora a moeda não faz mover a taxa. O que faz mover a taxa são outras situações. Tá bem? Ok. Pessoal, então vamos lá. Voltando aqui então. Em relação ao euro. Em relação ao euro, pessoal, quem é que aproveitou esse movimento aqui então? Além da Solange. Quem mais aproveitou aqui o trade no euro? José Mendes. Boa. Valdívia foi o único que não pegou, foi o euro. Esperava mais embaixo. Veja, no momento que o Powell estava falando, quando saiu a taxa, ou seja, quando saiu a ata de política monetária, o euro chegou a se apreciar, ele chegou a estar aqui em cima. Quem acompanhou no dia vai lembrar disso, certo? Ele chegou a estar aqui em cima. E depois, como era esperado durante a conferência de imprensa, ele realmente veio aqui embaixo. Certo? O dólar. O índice do dólar. Quem é que aproveitou? Alguém aproveitou esse movimento baixista? Marcelo Mariucci.
Leonardo, muitas vezes é melhor, tá? Não operar nesses momentos. Valdívia pegou no 93,42. Pegou bem. Boa entrada, Valdívia. E vejam só, pessoal, a situação aqui, não é? Da mesma forma aconteceu aqui com a Libra. Tudo aconteceu dessa forma, certo? A Libra. O que foi que nós falamos sobre a Libra na semana passada? Queria se apreciar, não é? Valdívia, que com a desvalorização do USD possível e tinha dados da Inglaterra de retirada possível de estímulos, ia fortalecer. Que quando caísse era para comprar, não é? Caiu, compra, certo? Boa, Solange. Vejam, estávamos aonde, pessoal, aqui? No dia da live. Igual o euro, exatamente, Solange. Igual o euro. Glauco, que apreciaria com a decisão do BOE que poderia reduzir os estímulos, não é? Ou seja, poderia diminuir o quantitative easing, certo? E que isso faria o quê? Que com o enfraquecimento, ou seja, do dólar, tal, nós íamos ter aqui realmente uma excelente oportunidade de compra. Valdívia, 1,3621, muito bom. Depois, pessoal, falei também da Libra Yen. Que foi que eu falei sobre os pares com o Yen? Que se estivéssemos certo na nossa análise, na direção do mercado, o Fed, e atenção, pessoal, tudo que eu falei sobre a fundamentação, tá? Érica, pega o relatório de política monetária da semana passada e leia. Tá lá escrito tudo que nós prevíamos e tudo que eu falei na reunião é o que aqui na live é o que está escrito lá no relatório de política monetária, no relatório semanal de análise fundamental. Certo? Pessoal, preciso terminar também. Ok. Espero que tenha sido, pessoal, aqui de valia para todos, não é? Que tenha sido aqui um ponto de ajuda também, um ponto de apoio para todos vocês nessa semana. Tá? Para aqueles que estão na formação, pessoal, não esqueçam, quarta-feira iniciamos a formação, não é? Então, para quem não se cadastrou ainda, não fez o que já foi solicitado pelo back-office aí, mantenham as coisas tudo direitinho para que a gente possa iniciar na quarta-feira e que vai ser legal, pessoal, tá? Vamos ter aqui a oportunidade de aprender aqui mais algumas coisas, tá bom? Que corra tudo bem, que seja uma semana aqui repleta de coisas boas, de realizações, vão com cuidado, vão com calma, mantenham a metodologia, a disciplina, para que tudo funcione muito bem. Valeu?
Fiquem com Deus, pessoal, um abração. E para quem vai fazer a formação, nos vemos aí na quarta-feira. Valeu, um abraço.